A primeira atribuição, então, deixa eu ler o título aqui primeiro. O desperdício é inimigo da bonança. Eu vou entrar aqui num ponto que para nós aqui do workshop, para mim pessoalmente, que elaborei esse material, o livro, para mim é um dos pontos fundamentais desse estudo. Essa questão do desperdício, porque, primeiro, por causa da cultura que existe já de desperdício entre nós, né, de algumas verdades que estão aí na sociedade, verdades entre aspas, que estão na sociedade, que atrapalham nós trabalharmos esse tema. Então, eu quero chamar muito a atenção para esse aspecto do desperdício. Desperdício em todas as áreas da nossa vida. A primeira atribuição que Deus deu ao homem, nós já vimos, é cultivar e guardar. Então, esse guardar aqui está relacionado com não desperdiçar, não se deixar perder, né? Não fazer mau uso, guardar. Então, primeira atribuição logo já tinha a ver com desperdício. Quem desperdiça pode ficar desempregado. Essa é uma parábola que Jesus contou, que foi um certo senhor, ele percebeu que o gerente dele desperdiçava os bens dele, né, não tratava bem, então ele foi desempregado, ele ficou desempregado. Então eu botei aqui, muitas vezes uma pessoa pode estar desempregada hoje, porque também foi desperdiçador, né, não cuidou bem dos bens que estavam na sua mão para administrar. Desperdiçar pode levar à miséria. Essa é a história do filho pródigo, uma história bem prática com relação a essa questão do desperdício, porque esse jovem ele recebeu muito dinheiro, ele recebeu uma herança, e ele foi, e a Bíblia registra, ele desperdiçou tudo que ele tinha, vivendo dissolutamente, ou seja, não cuidou, não respeitou, não guardou aquilo que ele estava na mão para administrar. Então ele entrou numa miséria profunda, ele foi aonde menos ele queria ir, ele foi para um lugar registrado na Bíblia que ele foi cuidar de porcos, e a miséria dele era tão grande que ele desejava comer a comida dos porcos e ninguém lhe dava nada. Então, é muito sério essa questão do desperdício quando se fala espiritualmente falando. Desperdício é inimigo da bonança. Uma pessoa desperdiçadora não é o perfil de uma pessoa rica, mas de uma pessoa que nunca junta, né? Jesus não admitiu desperdício. Jesus não admitiu desperdício. Olha só. Antes de ler esse texto aqui, raciocinem comigo. Nessa passagem, havia uma multidão e tinha 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E essa multidão estava faminta. E a Bíblia registra que Jesus, então, ele pediu para os apóstolos providenciarem comida para aquelas pessoas. E os apóstolos começaram a se questionar, mas onde é que nós vamos encontrar pão para comprar, né? Pão para comprar aqui nesse deserto, não é? Vai custar não sei quantos dinheiro e tal. Interessante que eles não questionam que não tinham dinheiro. Até dinheiro eles tinham para comprar, eles não tinham onde comprar. E então, aí Jesus disse assim, olha só, olhem para mim aqui. Jesus diz, o que vocês têm aí? O que vocês têm? Isso aqui entra aquela coisa do pouco. O que você tem? O que está na tua mão? O que você tem que você está achando que não é importante? Aí os apóstolos disseram assim, está aqui, Senhor, eu tenho apenas 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Atentem o aspecto espiritual disso. Como é importante o pouco. Eu queria que mudasse uma chave, sabe, assim, dentro de nós nesse aspecto. O que é isso para tanta gente? Jesus pegou aqueles 5 pães e 2 peixinhos, deu graças, abençoou, distribuiu, alimentou toda aquela multidão. Olha o pouco aí. E a Bíblia diz que ainda sobrou. E é aqui que eu quero ainda chamar mais a atenção de vocês. Que depois que todos comeram e se fartaram, é assim que o texto diz, eles se fartaram. Depois que todos comeram e se fartaram, aí Jesus chama os apóstolos e diz, recolham
tudo que sobrou. Para quê? Para que nada, diga comigo, nada se perca. Para que nada se perca. Olha aqui o texto. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Olha só. Pensa comigo. Ele só tinha 5 pães e 2 peixinhos. Toda aquela multidão comeu. Ele tinha poder para multiplicar de novo. Por que ele estava preocupado com o que sobrou? Será que ele estava preocupado que ia faltar? Isso é princípio, é respeito pelo que está na nossa mão. Ele respeitou o que o Pai multiplicou, ele respeitou. Estava na mão dele, ele não desprezou. Era natural que dissesse: deixa aí para os bichos comer. Amanhã eu vou multiplicar de novo. Sabe, às vezes eu até penso que por não respeitar o que Deus botou, o Pai botou na mão dele, ele já pensava na multiplicação seguinte. Será que ele ia multiplicar de novo? Será que ia multiplicar de novo se ele não tivesse o cuidado de não desperdiçar? Então aqui o respeito, o princípio, né, que faz com que a gente não desperdice. O negligente na administração desperdiça. Provérbios 18, 9 diz que o negligente em sua obra é irmão do desperdiçador. Ou seja, é uma pessoa desperdiçadora, é negligente, não é cuidadoso, não é, trabalhador, não é diligente no que vem na sua mão para fazer. É um desperdiçador. Esse ditado judeu, eu sempre gosto de ler essas coisas que o judeu pratica nessa área econômica, porque eles têm estatisticamente muito, se destaca, né, o lado econômico deles. Ele diz o seguinte, que aquele que despreza o pão, cai nas profundezas da pobreza. Aquele que despreza o pão, cai nas profundezas da pobreza. Olha aqui. Muitas pessoas dizem: não, o judeu é mão de vaca, judeu é pão duro, judeu é isso, judeu é aquilo, né? E às vezes a pessoa até diz: rapaz, tu é igual um judeu, rapaz, tu é todo, né? Então por que essa fama? Por que essa fama? Jesus poderia ter sido chamado assim. Por que Jesus estava preocupado com aqueles pães? Cara, né? Mão de vaca. Os pães estão aí, né? Sobrou. E é isso que às vezes a cultura impõe a gente. Às vezes a gente cresce tendo medo de demonstrar zelo pelos bens, com medo de ser taxado de pão duro, de mão de vaca, né, como diz, de murrinha. Tem um bocado de nome. Porque aí as pessoas ficam com vergonha de ser zeloso, de lutar para não desperdiçar. Não, aqui em casa tem comida para todo mundo mesmo, deixa estragar. Aqui é assim, ninguém aqui é mão de vaca não. Tá, entendeu? Quer dizer, uma coisa cultural e atrapalha a prosperidade. É aí que muitas pessoas estão onde há planta e ranger de dente, muitas famílias estão porque desprezaram e desperdiçaram. Né? Então, esse ditado judeu, a ovelha perdida era apenas 1%. Aqui, gente, aqui tem um aspecto importante também nesse sentido. Quando você imagina 1%, é um valor muito pouco. 1% é muito pouco. Eram 100 ovelhas. Uma se perdeu. Eram 100 ovelhas, uma se perdeu. E Jesus chama as pessoas e diz: olha, quem de vocês, tendo 100 ovelhas, perdendo uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás desse 1% até achar, e achando essa ovelha, põe no ombro, vem com alegria e chama os amigos para comemorar porque achou 1%. Porque o que estava acontecendo ali, o contexto, era um contexto onde ele estava falando para judeus. Entre os judeus, isso era muito claro, não era uma coisa que se colocasse em dúvida. Tanto é que ele diz assim: quem de vocês, como quem diz assim, nenhum de vocês deixaria de buscar.
Quem de vocês, perdendo uma, não ia até achar? Gente, o trabalho. Essas 99 devia dar cria lá. Todo dia tinha ovelha dando cria. Logo ia voltar a ser 100. No dia seguinte, provavelmente. Quem de vocês? Ele disse que a pessoa era certo que ia lá até achar e depois ia fazer festa porque achou. Olha o princípio aqui. O princípio é não deixar perder. É não deixar destruir. Eu vou atrás até achar 1%. E depois ainda comemora. Nós devemos pensar nisso. Nós devemos ir atrás, achar e ainda comemorar. Por exemplo, tem a gasolina, o preço da gasolina. É mínimo se você considerar 1% no preço da gasolina. Centavos. Vamos botar aqui R$4. Quanto seria 1%? Seria R$4,01, não é assim? R$4,01. Se você pegar uma gasolina, 0,4, perdão, 4,04. Aí você vai num posto, tem R$4. No outro posto, lá na frente é 4,04. E você fica, poxa, mas eu boto logo gasolina aqui que eu vou lá por 4 centavos, né? Você faz pouco caso desses 4 centavos. Você está infringindo esse princípio. Tem que ir atrás do que é mais barato. É 1%, mas é 1%, eu vou atrás. Ah, mas vai dar uma diferença de R$5, R$4 no meu tanque. O que eu vou atrás disso? Mas é o 1% que vai te credenciar a ganhar aquele contrato que você está esperando, abrir aquela porta que você está precisando que abra de uma promoção, que as coisas comecem a acontecer, porque você foi fiel no pouco, é que o muito vai acontecer. Então, não despreze esse 1%. Pode colocar esse texto, por favor, só para a gente confirmar, que diz... aqui foi... não era um texto, né? Aqui eu botei a tabela aqui da ovelha perdida, 1%. Vamos dizer, o posto A é 4,19, o posto B é 4,23. Aí a ovelha perdida está aqui, ó. Parece nada aqui, né? Mas o que Jesus está dizendo é que quem é atencioso com as finanças, quem está administrando bem, vai atrás desse 1% aqui, não vai abrir mão dele, né? Até onde você está disposto a ir para recuperar a ovelha perdida? É porque é uma questão de princípio. Eu vou te mostrar como um judeu age na prática, pessoas que você conhece, você já ouviu falar nele, você vai ver o que um judeu é capaz de fazer por causa desse 1%. Não desperdice seu tempo, esse é outro aspecto do desperdício, né? Planeje seu tempo para não desperdiçá-lo. Esteja sempre, não é? Sai com uma agenda. A melhor maneira de não desperdiçar o tempo é fazer uma agenda, saber exatamente o que vai fazer naquele dia, naquela semana, planejar. É acreditada a Albert Einstein, a falta de tempo é desculpa daqueles que perdem tempo por falta de planejamento, não se planejam, então perde tempo. Não sabe o que vai fazer, o dia passa e você diz, eu não fiz nada. Esses dias eu tive umas férias e eu pensei, nessas férias eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, né? Vai ser umas férias que eu vou... Aí tirei as férias e não me planejei, não me organizei, não botei no papel, não... Terminou as férias, eu digo, rapaz, não fiz nada do que eu pensava fazer. Não fiz nada. Se você não tiver se organizar, vai chegar no fim do dia, no fim do período, e você não fez o que tinha que ser feito. Jesus tinha prioridades, não se movia pela demanda. Era muito isso aqui nesse texto. Jesus, as pessoas chegam e dizem, rapaz, a multidão está te esperando, vamos lá, está todo mundo querendo falar contigo. Aí Jesus diz para eles, convém que eu vá em outro lugar, porque para isso foi que eu vim. Ou seja, ele sabia o propósito dele e sabia as prioridades dele. Ele não ia pela demanda, né? Então por quê? Porque estava bem focado. Neemias não se distraiu. Esse Neemias aqui é tido como um grande administrador, tem aulas de administração. É muito legal o livro de Neemias. Quem quiser aprender muito sobre administração, lê esse livro que está na Bíblia. Por favor, passe esse texto aí.
Olha só o que diz esse texto. Ele estava fazendo um trabalho, ele estava focado, ele tinha uma prioridade, e algumas pessoas tentavam atraí-lo, tentavam tirar o foco, né, dele, e pressionaram, e ele disse: enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Porque eu deixaria de fazer o que eu estou fazendo para ter convosco, para atender essa demanda de última hora, para apagar esse incêndio, quando eu tenho um foco. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, e eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Isso é o sinal de uma pessoa que está focado, está determinado, ele sabe para onde quer ir, tem uma agenda e ele vai cumprir. Não está sujeito a demandas. É diferente de a gente estar apagando incêndio o dia todo e, né, sem foco. As redes sociais são vilãs do desperdício do tempo, né? As redes sociais. Não precisa dizer nada sobre isso, né? São velhos de saber a importância de saber administrar bem. E a prioridade que eu boto aqui, TQSD. Para nós cristãos, há uma prioridade no tempo. Prioridade das prioridades. A primeira coisa, o melhor do nosso tempo, o mais precioso do nosso tempo tem que ser dedicado ao TQSD. O que é o TQSD? É uma sigla que significa tempo de qualidade a sós com Deus. Tempo de qualidade a sós com Deus. Se eu sou cristão e eu entendo que Deus é o dono de tudo, que a riqueza vem dele, ele que dá capacidade para adquirir riqueza, ele é o dono de todas as coisas, e eu não priorizar me reunir com ele, eu estou negando tudo que eu acredito. Eu tenho que priorizar a reunião com ele. Ele é a principal reunião que eu tenho que ter. Depois eu vou ter as outras, mas com Deus é a principal reunião. Então, TQSD, tempo de qualidade a sós com Deus, é a prioridade maior. Depois, a família, né? Não podemos, a família é prioridade. Depois, serviços sociais, o serviço na igreja, né? E trabalho secular, trabalho nosso normal. Então, podemos mudar essas prioridades. O avarento, aqui eu faço questão de fazer um contraponto com o avarento. Por quê? Nós estamos falando em evitar o desperdício. E quando você é inclinado a evitar o desperdício, você começa a valorizar coisas pequenas, não é? Tem um perigo de radicalizar, de ir para o lado da avareza, não é? De querer tudo, né? Então, esse é um cuidado que tem que ter, de ser zeloso com tudo, valorizar as pequenas coisas, mas não ser avarento. Então, olha só. O avarento tem como meta principal juntar dinheiro. Uma pessoa que é avarenta, ele tem prazer em ver o dinheiro na conta e juntar, e juntar, e juntar. Não é? Tem pessoas que juntam e perguntam: o que você mais deseja na vida? Se ganhar mais um pouco de dinheiro. Sempre ele quer ganhar mais. Então, tem prazer em juntar por juntar. Não é uma pessoa que junta para fazer economia, para ter uma reserva, que é justo, nós vamos ver isso ainda hoje. É importante, nós temos reserva, temos uma boa condição, não é, para os imprevistos e outras coisas. Porém, esse juntar não pode ser só com foco de ter dinheiro. Não é? Ter por ter. Quem ama o dinheiro não herdará o reino. Não é? Aqui Efésios 5,5 diz que o avarento, ele não herda o reino, ou seja, nunca vai desfrutar da bênção, né, do suprimento de Deus, do cuidado de Deus na sua vida. Não herda o reino de Deus. Esse texto de Ezequiel 16:49 fala de Sodoma. Né? Eu gosto desse texto porque para mim foi uma descoberta. Porque para mim o pecado de Sodoma tinha sido a prostituição, o pecado sexual, a depravação sexual, que é o pecado famoso de Sodoma. Mas aí quando a gente vai lá na raiz, por isso que diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os outros pecados, de todos os outros males. Você vai lá na raiz, o texto bíblico diz que este foi a iniquidade de Sodoma. Soberba, porque Sodoma e Gomorra era numa região rica, farta, tanto é que quando Ló e Abraão se separaram, Ló, esperto, entre aspas, quis ir para lá.
né? Porque era um lugar onde havia muita prosperidade. Então, disse assim: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade. Teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Daí é que veio eles caírem em toda aquela depravação. Por causa da avareza, do amor ao dinheiro, levou eles a estarem naquela depravação, que é a famosa depravação que finalmente acabou com a destruição de Sodoma e Gomorra. O avarento nunca se satisfaz. Eclesiastes diz que ele sempre vai ganhar e nunca vai satisfazer, nunca enche. O ter nunca satisfaz, não tem como. Vai ganhar, vai ter, juntar e não vai estar satisfeito. Para o avarento, o dinheiro é mais importante do que as pessoas. O que é o grande chave? Gente é o que há de mais importante na terra, pessoas. Então nós nunca podemos colocar nada antes, né? Deus primeiro, depois as pessoas. As pessoas são mais importantes do que qualquer coisa. Por isso que Jesus disse que de que vale um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Uma pessoa vale mais do que todos os recursos do mundo. Então, não se justifica, por exemplo, ser intrigado com alguém por causa de questões financeiras. Deixar de ter um relacionamento com a pessoa por problema financeiro, por briga por causa de dinheiro. Nada justifica. As pessoas são mais importantes do que os bens. A fascinação das riquezas não permite que a palavra de Deus frutifique no coração do avarento. Outro mal também do avarento. Jesus, na parábola da semeadura, ele fala que uma das sementes caiu entre espinhos, e os espinhos sufocaram a semente e ela não floresceu. E depois perguntaram: o que significa esses espinhos? E Jesus disse: olha, esses espinhos significam a avareza, a ganância, não é? A preocupação demais com as coisas desse mundo, elas representam os espinhos que sufocam a semente. E uma pessoa que está tão focada nos bens materiais, que quer tanto as coisas, é uma pessoa que não permite frutificar a semente da palavra de Deus no coração dela. Vai ouvir, mas não vai frutificar, por causa da avareza. Vou colocar esse texto para a gente ler. Os outros, os semeados entre espinhos, ele estava explicando, são os que ouvem a palavra de Deus, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Então, a pessoa que é avarenta é uma pessoa que a palavra não frutifica no seu coração. Aqui dentro desse contexto tem uma história muito legal que Jesus contou de um homem um homem assim muito próspero, que ele tinha uma fazenda muito grande, ele, num determinado momento, ele cresceu tanto, ele produziu tanto, foi tão farta, que ele disse: rapaz, o que é que eu vou fazer com tanto dinheiro, com tanta coisa que eu ganhei? Aí ele pensou: eu vou derrubar esses celeiros que eu tenho, vou construir outros maiores, e aí eu vou juntar tudo o que eu produzi, e aí eu vou viver fartamente a vida agora com tudo que eu tenho. Aí Jesus diz assim, diz que Deus diz a ele, né? Louco, chama essa pessoa de louca, que é uma pessoa que só pensou nela, né? Não pensou em ninguém, só nela. Diz assim: louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma. E aí Jesus faz uma pergunta que eu faço para todos nós aqui: e o que tu tens, para quem será? Hoje mesmo te pedirão a tua alma. E o que tu juntou e guardou e foi avarento, segura ali, o que tu juntou, para quem será? Você parou para pensar nessa pergunta? Junta, morre, aí os filhos ficam brigando, confusão na família. Aí o namorado da esposa vai gastar comprando moto, carro esportivo. O que tu tem, para quem será? Então, saber juntar com um propósito, não é juntar por juntar. Não é? A avareza é idolatria. Uma pessoa
se submete e serve àquele que ama, não é? Se uma pessoa é avarenta, ele vai amar o dinheiro e vai se submeter ao dinheiro. Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis, não é, servir a Deus e às riquezas. Ninguém pode servir a Deus e às riquezas, disse Jesus. Então, uma pessoa se submete àquele que ama. Muitas pessoas estão vivendo em função do dinheiro. E às vezes pessoas que não têm dinheiro amam mais o dinheiro do que quem tem. Pessoas que não têm estão vivendo a vida inteira em função de ter alguma coisa. Então essas pessoas estão amando ao dinheiro, estão dedicadas, são devotas do dinheiro. Essas pessoas têm como Deus o dinheiro. O dinheiro é que dá alegria, satisfação, paz, segurança, é o dinheiro que move. Então essas pessoas são idólatras do dinheiro. O dinheiro se torna um ídolo quando se busca nele alegria, paz e segurança, porque essas virtudes só se deve buscar em Deus e não no dinheiro. Não é? É uma brincadeira que diz, rapaz, fulano aí está rindo, alegre, está cheio de dinheiro na conta, né? Jesus nos adverte contra esse mal. É quando ele diz lá que cuidado com a avareza. O pessoal está brigando pela herança, ele diz, cuidado com a avareza. A vida de um homem, eu acho lindo isso. E eu que creio em Jesus como Deus, isso é uma revelação poderosa. A vida de uma pessoa não consiste na quantidade de bens que ela tem. Jesus disse aqui. As riquezas são um fundamento frágil, muito frágil. Olha só esse texto aqui, leia comigo, olha só que coisa linda, que pérola. Exorta aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos. Não é que não deve ser rico, não. Rico é uma benção, viu? Quem não gosta de dinheiro pode me dar que eu administro. Ele está dizendo, exorta aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Mas a esperança tem que ser em Deus, que tudo, diga comigo, tudo nos proporciona. Como? Ricamente. Para quê? Hein? Para o nosso aprazimento. Olha que pérola. Olha que pérola. O que Deus está dizendo, Ele quer te dar é tudo. Ricamente. Para quê? Para tu ter prazer. Para você ver bem. Daí você não bota a sua confiança nas incertezas, na instabilidade da riqueza desse mundo. Porque como diz aqui o texto, o outro texto, pode voltar lá, por favor, Rília. O texto diz, não te fatigues para ser rico. Não aplique nisso a tua inteligência. Olha só, isso nunca pode ser o foco. O foco nosso vai ser cuidar bem do que Deus botou na nossa mão. A riqueza vai vir como consequência. Então não é para botar o foco em ser rico. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada, pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. Não é? A riqueza, para mim, para você, vai vir naturalmente. E se ela for, ela é de Deus, não é nossa. Nós só somos administradores. Nós vamos estar em paz, porque nós vamos estar fundamentados em Deus. É em Deus que nós botamos a nossa esperança. E Ele vai dar ricamente, eu tenho que crer nisso. Ele vai dar ricamente, não é pouco não, é tudo. Ricamente, para quê? Para delas desfrutarmos. É isso que diz o texto. Pode voltar, por favor. Nosso coração não pode se separar do nosso tesouro, né? Aquele texto que diz, onde está teu tesouro, ali está o teu coração. Então, onde está o nosso tesouro, aí vai estar o nosso coração. Você quer saber onde está o teu coração? Procura saber o que tu mais valoriza. O que é mais importante para você ali é que está o teu coração. O que é doado à obra de Deus e às pessoas necessitadas não é desperdício. Isso aqui, para que a gente não se torne avarento, né, nós não desperdiçamos, mas nós não somos avarentos, porque o que nós doamos
as pessoas não é desperdício. Tudo que eu der está bem dado. Para ajudar alguém, está bem feito. Está dentro do que Deus espera que a gente faça. Jesus fazia doações aos pobres. Esse texto demonstra claramente isso. Quando Judas saiu para atrair Jesus, depois da ceia, Judas sai para atrair Jesus. Aí, sabe o que a Bíblia diz? Que os apóstolos pensaram que Jesus tinha dado ordem a Judas para dar dinheiro aos pobres. Porque isso era uma coisa que Jesus fazia. Então eles pensaram, eles concluíram que Judas saiu porque tinha ido atender uma ordem de Jesus para dar dinheiro aos pobres. Jesus vivia em ampla suficiência. Ele tinha para ele e tinha para ajudar os pobres. Deus determina aos israelitas que ao fazerem as suas colheitas, deixem parte dela para os necessitados, que passarem por suas terras. Esse texto aqui, ele fala de uma ordenança de Deus, diz assim, olha, quando você plantar e colher, você não colha tudo. Parece até que é contraditório, com desperdício. Você não vai colher tudo, não é porque você teve um desleixo com aquela colheita. Você não vai colher tudo porque você vai deixar de propósito uma parte para que as pessoas estrangeiras ou necessitados passarem ali, eles vão ter o que colher. É uma doação que você está fazendo, não é um desperdício. Não é? Jesus elogia uma viúva porque ela entrega tudo que tem de oferta. Esse texto, aquele texto da oferta da viúva, que muitos deram muito do que sobrava. E veio uma senhora e botou 2 moedinhas. Uma senhora viúva. Aí Jesus elogiou a ação dela. Jesus elogiou porque ela deu tudo que tinha. Então, a gente vê claramente que doar não é desperdício. Eu posso ser uma pessoa zelosa, cuidadosa e devo ser brigar pelos centavos. Mas na hora de doar eu tenho que ser generoso. Eu não vou estar desperdiçando sendo generoso. Jesus recebia a oferta de algumas mulheres. Aqui eu quero fazer uma homenagem às mulheres. Olha só, eu não vi na Bíblia um texto dizendo que Jesus recebia a oferta dos homens, mas vi e recebia das mulheres. Olha só o que diz aqui. E Joana, mulher de Cusa, que era procurador de Herodes, do rei Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com o quê? Com seus bens. As mulheres, e mulheres que tinham recurso, prestavam assistência à comitiva de Jesus, e que não era pouca não, com seus bens. Esse texto, o contexto diz que Jesus andava de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, e os apóstolos iam com ele, ou seja, pelo menos 12 estavam com ele. E essas mulheres também faziam parte da comitiva, que serviam ao Senhor com os seus bens. Não é? Muito legal isso. Então, se Jesus achasse que doar as coisas era desperdício, ele não ia aceitar a oferta. Jesus nos ensina a investir nas pessoas os recursos que ganhamos nesse sistema injusto. Aqui, essa parábola, ela mostra claramente que nós devemos sempre priorizar as pessoas antes do dinheiro. Ele diz, Jesus, a verdade que ele traz, a conclusão que ele traz dessa parábola que está nesse texto é que nós devemos utilizar todos os recursos que nós dispomos nesse mundo. Que recursos são esses? Recursos econômicos, recursos de saúde, inteligência, influência, todos os recursos que a gente possa ter, nós devemos utilizar para conquistar pessoas, para ganhar pessoas. Para que quando essas riquezas aqui presentes faltarem, que vai faltar, não é? Tudo que eu juntar aqui uma hora vai ficar, e eu vou sozinho, sem nada. Aí ele diz, para que quando toda essa riqueza aqui faltar, a saúde, a beleza, a capacidade intelectual, quando tudo faltar, ele diz, ter quem te receba nos tabernáculos eternos. Olha o que está dizendo aqui, que a maior riqueza desse mundo, o maior patrimônio que se pode ter, gente, amigos, pessoas que você
que você conquistou. Porque essas pessoas, de tudo que você conquistar aqui, a única coisa que vai são as pessoas. Lá nos tabernáculos eternos. Se tu conquistou só a riqueza material, quem vai te receber lá? Lá não tem mais nada. Então devemos usar, focar mesmo em pessoas. Porque são pessoas que vão com a gente para a eternidade. Né? Não vamos abrir mão disso. Ainda nessa linha, vou reafirmar, valorize o pouco para receber muito. Tratar o pouco com desprezo pode determinar o fracasso financeiro. Tratar o pouco com desprezo pode determinar o fracasso financeiro. Eu sempre me lembro quando eu vou colocar creme de barbear no pincel e passar. Eu sempre me lembro que no botar aquele creme de barbear no pincel, você pode estar determinando muita coisa no teu negócio. A quantidade que você usa é suficiente? Você não está botando mais do que o suficiente. Pasta de dente. Veja que eu estou trazendo para o radicalismo, para que isso fique marcado em nós. Na hora de botar pasta de dente, você está botando a quantidade, você está tendo cuidado de botar a quantidade que precisa. Porque pode estar ali a fidelidade no pouco, é o que está aí. Quem crê nas verdades bíblicas, está aí, ó. É no pouco é que determina o muito. Não é? Então, lembre disso. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é infiel no pouco, também é infiel no muito. E ele fala do servo inútil. Lançai-o para fora nas trevas. Deixa aqui esse texto. Choro e ranger de dentes. Quantas famílias, 70 mil, não foi que a gente viu no valor econômico? 60 mil. 68? 60 milhões de famílias, de pessoas. 60 milhões de pessoas estão negativadas no sistema de crédito. Quantas pessoas estão onde há pranto e ranger de dentes? Pranto e ranger de dentes, não dorme de noite. Preocupado, gente ligando, cobrando. Não é? Mentindo, dizendo que não está. Diga que não estou. Não é? Está aí onde há pranto e ranger de dentes. Às vezes adoece, fica nervoso. Chega em casa, a mulher diz uma coisinha, já está brigando porque está nervoso. Está onde há pranto e ranger de dentes. Porque foi infiel no pouco. Não foi porque foi infiel no muito, não. Foi no pouco que levou ele a estar no dia pranto e ranger de dentes. Você consegue? Você vê que como isso é uma verdade libertadora. Porque não é uma questão de como eu vou administrar minha fortuna quando eu conseguir juntar 1 milhão. É uma questão do que eu estou fazendo hoje com o que está na minha mão. Pode voltar, por favor. Proteger nossos bens das raposinhas. Pode botar esse texto, por favor? Devemos proteger. Quem são as raposinhas? No livro de Cantares falam, as raposinhas, elas devastam o vinhedo que estão em flor. As vinhas estão em flor e elas devastam o vinhedo. São as raposinhas. Quem são as raposinhas? Aquelas pequenas despesas. É um cafezinho todo dia, sem necessidade, ali de 5, 6 reais. Não é? Às vezes você pode engraxar o seu próprio sapato, não engraxa, fica gastando sempre. Um estacionamento que você pode economizar. Raposinhas, é 1% que você deixou de ir atrás lá um dinheiro que você deixou na conta e não aplicou. São as raposinhas que devastam os vinhedos. Cuidado com elas. Você deve estar lembrando de muita raposinha aí, né? Administrar bem o pouco atrai o favor de Deus sobre as finanças. Já falamos. Administrar bem o pouco atrai o favor de Deus. Você quer que os melhores negócios esses dias? Eu ouvi uma pessoa, lá em casa, um jovem casal, ele dizendo, olha, nos dias de hoje, um jovem casal já estão comprando o próprio imóvel deles, né? E ele contando que esses dias ele comprou uma sala comercial. Olha, os negócios
que pode considerar assim que não é um bom negócio no dia de hoje, você ficar comprando sala comercial. Eles compraram uma sala comercial e antes de eles documentarem, estavam documentando, eles já venderam, ganhando 40% a mais do que eles pagaram. Você vê como nos dias de hoje, olha como é que atrai. Atrai o favor. Sabe, isso não acontece por acaso não, está na atmosfera. Entendeu? São princípios que se cumprem. Então, no dia de hoje, você comprar uma sala comercial e vender por quase o dobro do preço, antes de completar, acho que está com 12 meses que eles compraram. Isso não é por acaso não, atrai o favor de Deus. Não faça relaxadamente o trabalho por ser de pouca importância. Nunca despreze os pequenos começos. Nunca despreze. Né? Não faça relaxadamente. Então lembre sempre da história da cajuína. Né? Não faça relaxadamente. É um trabalho simples. Não é? É uma coisa que não tem muita importância para algumas pessoas. Faça bem feito. Porque isso atrai o favor de Deus. Né? Perdemos o que não valorizamos. Sempre vamos perder o que não valorizamos. Dinheiro não aceita desaforo. Você já ouviu falar nisso? Dinheiro não aceita desaforo. Se você não cuidar, ele vai embora e vai para a mão de quem cuida. Se ele não for respeitado, ele não fica. Ele fica onde é bem cuidado. Perdemos o que não valorizamos. O pouco que salvou a viúva. Segundo Reis 4:2. Olha o que diz aqui esse texto. Mais uma vez o pouco. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me o que é o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva, olha aqui primeiro, não tem nada. Está vendo aqui? Ela diz, tua serva não tem nada em casa. Aí ela parece que pensa um pouquinho e diz aqui, senão uma botija de azeite. Primeiro ela diz, eu não tenho nada. Para ela, na cabeça dela, ela não tinha nada. Ela sempre achou que não tinha nada. Porque a avaliação que ela fazia, ela não tinha feito o inventário, ela não tinha olhado para o estado das suas ovelhas. Então, para ela não tinha nada. Quando ela foi questionada pelo profeta, aí ela pensou, tem uma botija de azeite. E foi dessa botija de azeite que ela se tornou uma empresária no ramo de azeite, pagou todas as dívidas e viveu bem. Por causa do pouco da botija, que ela achava que não tinha nada. Está vendo o valor, o respeito pelo pouco? O pouco que alimentou a multidão, nós já falamos aqui que é dos pães e peixes. Então aproveite as oportunidades para negociar pequenos descontos. Aproveite a oportunidade. Vai comprar, tem que comprar. Depois nós vamos ver as perguntas que eu quero que você bote no bolso, na carteira. Que sempre que você for no shopping ou for onde for no supermercado, você ande com essas perguntas ali. E antes de você comprar, você faz essas perguntas. E aí depois que você passou nesse crivo dessas perguntas, aí você negocia mesmo para conseguir o melhor preço. Pequenos descontos. Lembra quando eu falei? Se você aplicar um dinheiro no sistema financeiro, você vai ganhar 0,7% ao mês, sendo muito bem sucedido, 0,8% líquido. E aí você vai comprar uma calça, por exemplo, que ela custa R$150. Se você andar em várias lojas, você pode encontrar aquela mesma calça, a mesma marca, por um preço 20% mais barato, ou 10%. Quanto tempo tu levaria aplicando dinheiro para ganhar 10%? E você pode negociar com o vendedor e conseguir ali 1% de desconto, 5%. Você diz, não, no cartão é tanto, à vista é tanto, então vou comprar à vista. Porque você tem ampla suficiência, tem dinheiro na conta para comprar à vista. E aí você consegue valorizar um pouco. E você fazendo isso por princípio, você não fica fixado no valor. Você fica fixado no princípio. Você não fica pensando assim, não, eu vou... O que é 1%? Não é? Se você pensar em valor, mas agora, depois do workshop, você vai pensar no princípio. Você vai dizer, eu vou estar qualificada para ganhar mais de Deus.
eu vou me qualificar para ganhar mais de Deus, eu não vou desprezar o pouco. Não é? Então, aqui, agora, eu queria citar esses dois exemplos, vão nos ajudar bastante a lembrar desses princípios que nós vimos aqui. Quando eu estava escrevendo o livro, eu tive acesso a uma reportagem do Silvio Santos, que, como acontece frequentemente com essas pessoas famosas, ele saiu de férias e foi uma equipe de reportagem acompanhar as férias dele. Né? Porque tem pessoas interessadas de como vivem essas pessoas, né? E aí essa equipe da Veja foi. E eu acessei pela internet a reportagem Veja São Paulo, está citada no livro As Finanças do Homem Sábio. Aí, lendo lá, foi muito interessante ver que as observações que a reportagem fazia. Primeiro, que ele não ia de avião particular. Ele não tem um avião particular, ele não tem um jatinho. A gente sabe, né, que ele é um dos homens mais ricos do país. Podia ter e não tem. Ele também, na hora de viajar, ele não ia... Tem a primeira classe, né, a executiva e a econômica, ou turista. Ele não ia na primeira classe, ia na executiva. Também chamou a atenção, porque ele não ia na primeira classe, já que para ele aquele valor era como talvez assim para a gente pagar um almoço, sei lá. Estou falando aqui para a gente ter uma ideia da proporção. Por que chamou a atenção da reportagem isso? Depois eles viram que a casa dele nos Estados Unidos não é uma mansão, não é nem de longe proporcional ao ganho dele. É uma casa simples. Ele disse, pois eu venho aqui uma vez por ano, por que eu vou ter uma casa? Não é? Ele passou essa mensagem de não ostentar, de não precisar, de ter só o conforto que ele precisa. Mas assim, o que mais me chamou a atenção do comportamento dele foi que naquela viagem, a reportagem identificou que ele foi multado, se descuidou e foi multado. E aí ele ficou brigando e discutindo com o policial, tentando de toda maneira reverter aquela situação, porque ele não queria, para ele era um grande desperdício ser multado. Ele era, né, não queria de maneira nenhuma perder aquele dinheiro, era $25. E o Silvio Santos ficou um tempão lá discutindo. Aí, no momento da discussão, o policial ameaçou prendê-lo, porque ele não estava querendo pagar. Aí ele, como na discussão, alguém falou que ele podia recorrer da multa, no dia seguinte, Silvio Santos saiu de casa e foi num tribunal de pequenas causas. Entrou com uma ação, defendeu a situação dele e ainda recuperou $10. Quantos de vocês estão pensando assim, miserável, mão de vaca? Eu quero dizer para vocês que isso é princípio. Princípio. Isso não é uma questão de $10, é uma questão de princípio, de não admitir o desperdício, de não desprezar o pouco que estava na mão dele. Ele é rico por isso. E ele hoje pode fazer grandes doações por isso. Pois não, Bruna, diga. E como é que fica a questão do custo de oportunidade aí? Porque, querendo ou não, teve um desperdício de tempo. Muito boa pergunta, excelente. Muito bom. Gostei. Lembra da ovelhinha? O custo de oportunidade, o custo que ele teve, ele deixou as 99 no deserto. E ele sai aventurando encontrar aquela ovelha. Porque a questão do princípio. Aí ele podia, mas ele podia estar com a família dele, podia pegar aquelas 99 e guardar. E ele esperar no dia seguinte já ia ter cria. O custo da oportunidade de Jesus no momento de recolher os pães que sobraram. Ele tinha uma missão, ele tinha coisas para fazer, tanta gente para ser curada, quantas pregações ele tinha que fazer, e ele estava preocupado em recolher pão. Você veja que o princípio está acima dos números. Então, para o Silvio Santos, era mais uma questão de princípio. Poxa, ele estava de férias.
Ele estava com a família, a esposa dele, ele tinha tanto lugar para que ele podia ir. Ele perdeu um tempo indo lá, por causa do princípio. Então, a mesma coisa serve para a gasolina. Então, quando você vai no sentido de dizer assim, eu não vou perder. Agora, claro, se você perde mais indo lá, em termos de dinheiro, você tem que fazer essa conta. Mas se é perto o posto, né? Ou se é só por causa de uma fila, você fica. Compreende? Então, ser mais atentar para zelar e não desperdiçar e demonstrar que você tem um zelo por aquilo, do que pelo valor em si. Porque realmente o custo de oportunidade... Bom, ele fez uma festa, de repente ele até pegou a ovelha, matou e fez um churrasco. Mas comemorou, ele disse assim, eu não abri mão. Eu, particularmente, presto muita atenção. Sempre quando eu ando, eu vou olhando os valores da gasolina. Então, quando eu não vou daqui em Águas Claras para botar, mas eu vou sempre observando. Então, amanhã eu vou em tal lugar. Lá naquele posto pertinho onde eu vou, está mais barata. Então, assim, é uma questão também de você administrar isso. Não você vai sair daqui e vai lá em Águas Claras. Mas se você tiver isso em mente de forma natural, você vai observando, tal posto está mais barato. Amanhã eu vou passar ali, eu vou resolver isso, eu já passo e encho o tanque. Não é? Não é uma coisa fácil para nós, porque vai contra o nosso raciocínio. Nós temos uma forma de pensar. Só que quando se trata de princípios... Desculpa. Quando se trata de princípios, você não pode... essa coisa, porque o que acontece? A Bíblia é um livro de fé. Não é um livro que você entende racionalmente. Você não vai procurar na Bíblia equacionar coisas. Porque a Bíblia ela é absoluta e ela é um livro espiritual. Então ele traz verdades que muitas vezes você tem que engolir seco e tal, porque você quer cumprir e sabe que vai dar certo, porém vai contra o teu raciocínio lógico. Né? Por isso é que a Bíblia, muitas vezes, a pessoa que não tem o espírito do texto, ele vai e acha que se contradiz, ele não entende, é um absurdo que tem escrito na Bíblia, porque não tem a revelação, que é algo que é muito maior do que o nosso raciocínio. Isso é que é negar-se a si mesmo e seguir a Jesus. É você dizer assim, olha, eu tenho esse entendimento, porém, eu quero ser feliz, eu vou me submeter àquela instrução. Outra questão é que mesmo esse gasto aparente, ele pode estar, na verdade, servindo de um propósito para prestigiar quem sabe fazer um negócio com preço melhor. E aí, com essa atitude, a gente está ajudando alguém que deva receber essa resposta da vida. Né? Esse é o meu amigo Mauro. Então, o que o Mauro disse aqui são os efeitos colaterais dessa decisão da gente. Por exemplo, eu acho também, Mauro, concordo com isso, você está privilegiando aquele que está fazendo um esforço maior para negociar, para trabalhar e tudo, para dar um preço melhor. E também eu fico imaginando para o Silvio Santos o reflexo dessa atitude dele na família, nas empresas dele. Imagina um empregado do Silvio Santos, sabendo que o cara brigou por $10, aí ele vai estar lá na empresa trabalhando. Tu acha que ele vai jogar fora alguma coisa? O cara sabe que o patrão é tão... que ele diz, se eu bobear aqui, eu vou demitido. Compreende os efeitos que vai tendo depois dessa decisão? Outra coisa, uma experiência que eu mesmo tive, que é um amigo meu chamado Ananias. Ele, quando eu me formei junto com ele, e nós abrimos uma construtora. E nessa construtora, estávamos ali, a turma que foi da comissão de formatura já saiu, porque a gente se deu tão bem, que nós resolvemos montar uma construtora. E o Ananias era um dos sócios. O Ananias era um bom aluno, bom, não era um aluno excelente, um bom aluno na faculdade. Quando nós montamos a empresa, distribuímos as funções e ficou para ele ser o diretor financeiro da empresa.
Olha, o Ananias se revelou um diretor financeiro daquele, entre aspas, chato, que tudo ele queria saber, para onde foi, como foi, por que foi, aonde está. Um saco de cimento não se perdia, porque ele tinha tudo controlado. E aí ele fazia todo esse relatório, ainda pedia para a gente conferir. Eu disse, meu amigo, eu não vou perder tempo com isso. Eu estou pensando nos grandes contratos que eu estou para ganhar, eu estou negociando com o governo, eu tenho uma prefeitura para fazer uma reunião. Eu vou lá atrás na Ananias de saber dessa caixa de prego, desse coisa de prego que tu está aqui. Todo o dinheiro nosso era aplicado, toda a nossa contabilidade na época que tinha uma inflação alta, era tudo dolarizado. Ele sabia exatamente quando a gente tinha por causa do dólar. Todas as contas nossas, Ananias pagava com um dia de antecedência. Então era esse cara, que um dia eu estou numa reunião com ele, e eu nervoso na reunião, pego um clipe, e começa a abrir o clipe e fechar o clipe. Eu não sei se vocês já fizeram isso um dia. Abre o clipe e fecha o clipe. Daqui a pouco o clipe, pim! Quando quebrou, ele disse uma frase que isso faz mais de 30 anos. Ele disse assim, Peré, se tu fosse meu empregado, mas disse assim com um tom de correção, sabe? Acho que por isso mais que eu fiquei irado. Se tu fosse meu empregado, eu te dava as contas agora, por causa desse clipe. Você deve imaginar o que eu senti, que eu nunca esqueci, né? O tempo passou, eu separei a sociedade, amigavelmente, ainda hoje somos amigos. Eu quebrei, cheio de contratos, quebrei. O Ananias, até hoje, a construtora, tem mais de 30 anos. Esses dias eu conversando com ele, ele destacou o mesmo CNPJ. Que nesse ramo, às vezes, tem, o cara abre aqui, fecha ali, abre. O mesmo CNPJ, Peré. A construtora nunca parou de crescer em todas as fases de crise, nunca parou de crescer, agora mesmo está crescendo. Prédios na beira-mar, estradas, estrada de ferro, infraestrutura. Fui esses dias dar uma palestra no jantar da Donep, lá ele foi nos prestigiar, estava lá com a esposa dele. Sempre que eu converso com o Ananias, eu acho muito interessante essa disponibilidade dele, uma pessoa que hoje tem muitas atribuições, mas sempre uma pessoa tranquila, disponível, incrível, sabe? Seco assim dele. Então, esses são dois exemplos que eu destaco, né? E que é bom para a gente fixar, inclusive, esses conceitos de valorizar o pouco. E agora, encerrando a nossa parte da manhã, eu vou dar só uns exemplos de desperdício para ver se a gente tem uma luz aí de raposinhas e coisas mais. Deixar estragar alimentos. Ou botar comida no prato e não comer. Mesmo que seja no restaurante. O cuidado, né? Às vezes vale a pena pedir para o restaurante botar numa marmita e levar para casa o que sobrou do prato que foi comprado. Isso não é feio, não é vergonha para ninguém. Não é? Fazer isso. Se deixa, o restaurante é obrigado a jogar fora, porque ele não pode nem doar aquele resto de alimento que é proibido. Então, estragar alimento na geladeira, estragar alimento em casa. Ontem mesmo, quando eu cheguei em casa, ficamos aqui até meia-noite, aqui organizando tudo, né? Aqui, cheguei em casa e fui lanchar, e eu observei que tinha 2 maçãs que já estavam passando assim. Eu digo, rapaz, é esse meu lanche, não vou deixar essas maçãs estragarem. Você fica sempre atento, você aprende, desenvolve isso. Isso não é uma coisa natural para mim. Eu estou desenvolvendo esse comportamento, né? Pagar multas de trânsito. Gente, pagar multas de trânsito é duplamente ruim. Primeiro foi negligência, falta de atenção, imprudência, um bocado de coisa. Segundo, está jogando dinheiro fora. Uma pessoa que vive pagando multa, que isso não é um acidente, acontece, a pessoa vive regularmente, uma multa por mês, enfim, é uma pessoa desqualificada para ganhar de Deus. Está desqualificado. Eu não posso acrescentar para uma pessoa
que está aí com o carro para cima e para baixo, sem ligar, que está pagando multa. Claro isso, muito claro para mim. Multa com atraso, cara, porque atrasou a conta, pagou multa e juro. Gente que não tem um controle, deixa passar a conta de luz, deixa passar o dia do pagamento do condomínio, aí fica pagando com multa e acha que não, é R$10. É nesses R$10 que você vai perder o seu contrato. Vai para onde a planta e ranger de dente, não é por causa do muito, é por causa dos R$10. Claro que isso vai desencadear no muito de prejuízo, mas começou nos R$10 da multa e do atraso. Falta de... Porque se eu deixo as contas de qualquer maneira lá, jogada lá em cima, e passo o dia de pagar e eu não pago, eu estou sendo desleixado, eu estou dando um recado para Deus. Deus, ó, o que tu me dá não é muito importante, não. Então aqui, esse é o recado que fica, e aí também tem as consequências. Para pagar academia e não frequentar. Quem já fez isso aqui? Pagou academia, 6 meses, né? Essa pega todo mundo, rapaz, aqui. Eu estou lutando contra isso. Estou lutando contra isso e vou vencer. Né? A Angélica está dando um bom exemplo lá no Pilates, está fazendo reposição de aula, não está abrindo mão de jeito nenhum. Se eu tivesse ouvido a Angélica desde que a gente casou, eu estava milionário hoje. Mas eu desprezei os conselhos dela, né? Então, comprar algo que não precisa só porque está em promoção. Não sei se alguém já fez isso. Está em promoção. A Angélica mesmo, que é um bom exemplo de econômica, ela tem um negócio. É promoção, meu amor, é promoção, mas nós não estamos precisando. Como foi uma pessoa que comprou, teve um dia um exemplo tão legal, que ela disse, eu comprei não sei o quê, está lá em casa, mas tu não preciso não, mas está em promoção. Era um negócio assim, tolo, não sei. É promoção. Deixar a torneira aberta enquanto escova os dentes, eu lavo a louça. Isso aqui eu estou vigiando demais. A hora que abre a torneira, eu já tomo cuidado. Aqui tudo eu estou falando, como o dinheiro é espiritual, eu estou falando tudo por princípio. Isso aqui não é regra, é fundamento, é coisa para ficar dentro da gente, se refletir em todas as áreas. Vazamento de água e não corrigir. Deixar a luz acesa ou televisão ligada sem ninguém presente. Você vai sempre lembrar quando acontecer isso. Eu quero que você sempre lembre das consequências disso. E não só o valor da energia que você está gastando. Porque se você olhar só para o valor da energia, talvez você não se importe. Mas se você pensar que você tem alguém para prestar conta daquilo, fica mais fácil. Fazer supermercado com fome. Isso aqui, rapaz, se eu for para o supermercado com fome, é terrível. Eu saio comprando e coisas sem... é incrível. Comigo é igual quando vai para o... Tem um restaurante aqui, que eles têm um buffet que tem 500 opções. Aí ele te dá um prato desse tamanho. Aí tu sai. Se tu tiver com fome, meu amigo, pode saber que vai vir um negócio de doido. Porque cada coisa gostosa tu vai botando, né? Terrível, terrível. Então não pode ir com fome. Tem que comer uma banana antes. Comprar produtos e não utilizar. Quantas pessoas estão com roupa, sapato, coisas em casa que não usam? Isso aqui, você não pode esperar prosperidade se faz isso. Não espere prosperidade de Deus se você faz isso. Porque enquanto você tem lá e não está usando, você está subtraindo o direito de alguém. Toda vida o desperdício, ele representa uma subtração do direito de terceiros. Eu ainda tenho que estudar mais sobre desperdício, é um negócio muito sério. Não aproveitar descontos por pagar antecipado. Uma pessoa, às vezes, você tem condição, o dinheiro está na conta, você confia na contraparte, faça uma negociação, pague antecipado, pague à vista, evite o parcelamento. Tem pessoas que é movida a parcelamento, né? Nós vamos falar sobre isso aqui. Parcelou, pronto. Não pode.
procure o máximo possível comprar à vista. Sabe, toda a vida que nós... Eu não quero entrar no assunto depois do almoço. Vamos parar agora.